Olá, meus irmãos, eu saudo a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Eis-me aqui quem vos fala é sua irmã em Cristo, irmã Lia, para darmos continuidade ao nosso devocional com o tema chamado Qual é o seu? Foi lindo a semana passada, né? Nós já falamos de vários chamados aqui, amados, e hoje, para iniciarmos a semana, vamos estar falando do chamado deste homem que, eu vou dizer a vocês, é grandioso falar dele, desse homem revoltado. Lembra do devocional que fizemos com ele, na fé dele, Gideão, justamente. Vamos estar falando hoje, amados, do chamado de Gideão. Porque olha só, nós vimos que Deus, ele levantou líderes em Israel em diferentes situações, sob diferentes circunstâncias. Foi assim com Otniel, com Eude, com Débora e Baraque. Mas o chamado de Gideão foi um caso à parte, tendo em mente que o próprio anjo do Senhor, provavelmente Jesus, o Senhor Jesus, veio encontrá-lo pessoalmente. A aparição do Senhor em seu chamado, amados, revela que Gideão era, de alguma maneira, diferente de seus antepassados. Deus não apareceu pessoalmente a todas as pessoas que escolheu para um trabalho especial. Não, meus irmãos. Apenas alguns tiveram esse encontro tão extraordinário que foram Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué. Foram alguns dos poucos privilegiados até então. E Gideão faz parte dessa lista especial? Mas será por quê que Gideão faz parte dessa lista especial? Por que será? Então, o que é que percebemos? Presta atenção, amados. Deus viu algo em Gideão que chamou a atenção de Deus. Porque Gideão estava em sintonia com Deus. Sua profunda expressão de revolta e indignação eram, de fato, os sentimentos do próprio Deus. Então, o sofrimento, a dor das pessoas reflete a maneira como Deus se sente em relação às pessoas no mundo. E quando alguém sente a mesma dor, meus irmãos, que Deus sente, é um sinal de seu chamado. Se você se importa com o próximo, se você chora com o próximo, pode ter certeza que você tem um chamado de Deus. Ao conversar com o anjo, Gideão manifestou o que Deus tinha em seu coração. A revolta, a indignação pelo desastre que os inimigos haviam causado a seu povo. Por isso Deus veio pessoalmente até ele. Na cabeça de Gideão, amados, não fazia sentido ter fé em um Deus tão poderoso e ainda assim viver sob a opressão de seus inimigos. Como eles poderiam crer no Deus Todo-Poderoso e viver à beira do desespero, opressão e dor? Como pode? Gideão não aceitava. Como eu posso servir um Deus tão grande e viver no desespero que eu vivo, na opressão que eu vivo? Somente uma fé sem inteligência pode combinar a crença em Deus com fome, miséria, dívida, doenças familiares, ou seja, total desgraça. Mas por que Deus escolheu a Gideão? Essa é uma pergunta que talvez muitas pessoas se fazem. Amados, vamos recapitular um pouco a história desse homem revoltado. Gideão, ele foi um juiz de Israel que liderou a libertação do seu povo da opressão dos midianitas. A história de Gideão é muito lembrada pelo episódio em que ele derrotou um grande exército apenas com 300 homens ao seu lado. O nome Gideão significa lenhador. Ele também é chamado na Bíblia pelo nome de Jerubaal, que significa deixa Baal lutar contra ele. Está lá em Juízes, capítulo 7, versos 8 e 9. Então, posteriormente, o nome Jerubaal foi alterado num texto bíblico para Jerubezete, já que o nome Baal tornou-se detestável entre os israelitas, como está lá em 2 Samuel, capítulo 11, verso 21. Jerubezete significava algo como deixa
Deixe o vergonhoso lutar contra ele. Mas afinal, irmã Lia, quem foi Gideão? Gideão era filho de Joás, do clã de Abizer, e pertencia à tribo de Manassés, como está lá em Juízes 6, versos 11 ao 15. Gideão viveu em um período, amados, em que o povo de Israel havia se voltado à idolatria, praticando a adoração aos deuses pagãos de Baal. Entenda, amados, o que significava isso. Então, os israelitas não se preocupavam com as coisas do Senhor. Eles acabaram se tornando presas fáceis dos midianitas, um povo horrível que dominava aquela área central da Palestina. Está lá em Juízes 6, verso 8. Constantemente os hebreus eram saqueados pelos midianitas que lhe tomavam o gado e os resultados das colheitas. Consequentemente, os judeus acabaram ficando cada vez mais emburrecidos e passavam a viver escondidos nas montanhas e em cavernas, amados. Sentindo o peso da opressão, o povo de Israel começou a clamar ao Senhor pedindo libertação. Foi nesse contexto histórico que o anjo do Senhor apareceu a Gideão enquanto ele estava malhando seu trigo em uma prensa de vinho com a finalidade de se esconder dos midianitas. Acredita-se que Gideão tinha cerca de 30 anos de idade naquela ocasião, como está lá em Juízes 8, 20. Esse chamado, amados, de Gideão, o anjo do Senhor, encarregou Gideão de liderar o exército de Israel que derrotaria os midianitas, mas ele não se achava capaz para aquela tarefa. Ele alegava ser o menor de sua família e pertencia ao clã menos importante de sua tribo. Está lá em Juízes, capítulo 6, versos 14 ao 16. Me fez lembrar agora o chamado de Moisés. Então o anjo do Senhor confirmou a convocação de Gideão, fazendo com que fogo consumisse de forma milagrosa a oferta que ele havia preparado para o Senhor. A primeira coisa, amados, que Deus ordenou que Gideão fizesse foi destruir o altar de Baal, que pertencia a seu pai. Ele também deveria derrubar o poste ídolo de Aserá e construir um altar ao Senhor no topo da elevação. Gideão fez tudo isso de noite, pois tinha medo de sua família e os habitantes da cidade. Pela manhã, meus irmãos, os homens da cidade viram que o altar de Baal estava destruído. Eles concluíram que Gideão era o responsável e, por isso, deveria morrer. Foi então, amados, que Joás, seu pai, se levantou diante daqueles homens e disse que se Baal fosse realmente um deus, ele teria se defendido quando seu altar foi destruído. Foi por conta desse episódio que Gideão foi chamado Jerubaal. Então, naquele mesmo tempo, os midianitas e seus aliados empreenderam uma invasão contra Israel. Então o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão, capacitando-o para libertar o seu povo. Gideão convocou um exército das tribos de Manassés, Zebulon, Asser, Neftali, que somou 32 mil homens. Gideão não tinha experiência na guerra, meus irmãos, e por isso pediu um sinal da parte de Deus. Ele queria uma confirmação de que aquela realmente era a vontade divina e que Israel seria vitorioso. Gideão convocou um velo de lã no chão e pediu que o orvalho da noite molhasse apenas a lã, deixando o chão seco. Pela manhã ele viu que isto aconteceu. Na noite seguinte, amados, ele pediu que a lã ficasse seca e o chão ao seu redor molhado. Mais uma vez o Senhor deu sinal de sua presença. Antes da batalha, amados, Deus disse a Gideão que o exército de Israel estava muito grande e isso poderia gerar orgulho entre o povo. Então o Senhor lhe ordenou que mandasse os covardes embora, reduzindo o exército para 10 mil, amados. Depois os descuidados também foram dispensados, restando apenas 300 homens, meus irmãos. Esses 300 homens, amados, deveriam lutar contra 135 mil midianitas e aliados, mas o Senhor estava com Gideão e seus 300 homens. Aqui tem uma chave muito forte nessa passagem aqui. Primeiro, Gideão falou para Deus o quê? A revolta de Gideão chamou a atenção de Deus. Quando eu falo para vocês que devemos se revoltar com a situação, com o problema, isso significa dizer, amados, que não é se revoltar contra Deus, e sim contra a situação.
Porque como é que pode você pregar um Deus de grandeza? Você pregar um Deus de cura? Você pregar um Deus de libertação? Você pregar um Deus de libertação e viver enfermo? Viver uma vida apertada? Viver, entendeu como é? Oprimido? Não tem como, meu irmão. Quando o anjo apareceu para Gideão, Gideão logo falou, como é que pode? Como é que... Eu não sou ninguém. Foi o que Moisés falou para Deus, as desculpas que Moisés deu. Gideão, em outras palavras, disse quase a mesma coisa. Eu sou o menor da casa dos meus pais. Mas, amados, eu falo e repito, Deus pega os que não é nada para engrandecer, como fez com vários, Gideão foi um deles. O que chamou a atenção de Deus foi a revolta de Gideão contra a situação vivida e não contra Deus. Eu não sei qual é a situação que você tem, que você deve se revoltar contra a situação. Porque se você está ouvindo esse áudio devocional, você tem passado problema ou na tua saúde, ou na tua família, ou no teu casamento, não importa em que área da tua vida, você deve se revoltar contra essa situação. Porque você não serve um Deus de problemas, você serve um Deus de solução. Então Gideão, ele se revoltou. E o que chamou a atenção de Deus foi essa revolta de Gideão, porque nós não devemos aceitar o problema na nossa vida. Não devemos, amados. Se você está enfermo, você tem que determinar a sua cura. Você serve a um Deus de cura. Então Gideão, de quantos mil homens restaram 300 homens, amados? Gideão separou os 300 homens em 3 grupos. Depois ele liderou um súbito ataque noturno que deixou os midianitas confusos e apavorados. Os israelitas faziam grande barulho, tocando suas buzinas, gritando o famoso grito de guerra, espada de Senhor, espada de Gideão, como está lá em Juízes, capítulo 7, versos 20. Com o exército inimigo destabilizado e em fuga, Gideão o perseguiu e matou seus líderes. Finalmente, o povo de Israel estava livre de seus opressores. Gideão, amados, se recusou a estabelecer uma monarquia em Israel, mas aceitou alguns presentes de ouro do despojo da guerra. Com esse ouro, todo Gideão fez um tipo de veste sacerdotal que ele colocou em Orfa, sua cidade. Isso se tornou uma armadilha para ele e sua família, pois foi motivo de apostasia e idolatria para o povo de Israel, como está lá em Juízes 8, versos 22 a 27. Amados, o que nós devemos ter como legado de Gideão? Gideão é um exemplo de como Deus, amados, escolhe e usa o menor dos homens para desempenhar a mais importante tarefa. Ele era um tanto quanto medroso, mas a sua fé em Deus e a capacitação do Espírito Santo fizeram dele um varão valioso, como está lá em Juízes 6:12. Gideão é mencionado na galeria dos heróis da fé, amados, como alguém que pela fé venceu reinos, está lá em Hebreus 11, 32, 33. Então, ele é reconhecido como o mais importante dos juízes de Israel, o único deles que recebeu pessoalmente a visita do anjo do Senhor. Gideão liderou, amados, Israel por 40 anos e durante todo o restante da sua vida houve paz. Houve paz, amados. Mas Gideão também fracassou de forma grave diante do Senhor. Além do objeto construído por ele, que trouxe idolatria para dentro de Israel, Gideão teve muitas mulheres. Com elas, ele foi o pai de 70 filhos, mas a semelhança de Davi, sua família foi marcada por tragédias, o que nós já conhecemos a passagem. Então, amados, que nós possamos, meu irmão, que nós possamos ter a força, a coragem e a revolta que esse homem tinha, Gideão. Porque o que chamou a atenção de Deus foi a revolta desse homem, amados, contra os problemas. Quando o anjo apareceu e falou, Deus é contigo, homem valente, ele, como é que Deus é comigo? Se a minha vida está uma desgraça, em outras palavras dizendo. Como é que Deus pode ser comigo? Quer dizer, Gideão na hora ele não aceitou quando o anjo apareceu. Ele relutou. Como é que esse Deus pode ser comigo vivendo uma vida dessa que eu estou vivendo? Mas, amados, nós não entendemos e nunca vamos entender os planos de Deus para a nossa vida.
Assim como Deus usou Gideão, o menor da casa do seu pai, Ele quer te usar também. Talvez você olhe para você e pense que você não é nada, que jamais Deus vai ser contigo, mas são com essas pessoas que o Espírito Santo tem buscado, tem procurado, tem levantado. Pessoas que, aos olhos humanos, você não daria nada para ela. E Deus usa, amados. Eu sou prova viva disso. Deus usa quando você se deixa ser usado pelo Espírito Santo. Você só tem que dizer sempre: eis-me aqui, Senhor. Te coloca na dependência dEle. Entrega a tua vida no altar todos os dias. Porque Deus, Ele te usa. E Deus pega aqueles que não é nada. Deus pega aqueles que não é nada para fazer algo grande lá na frente. Crê no que eu estou dizendo? Você que está ouvindo, você tem propósito de Deus contigo. Deus tem propósito contigo na tua vida. Crê que Deus vai te tirar desse lagar que você está passando. Deus vai te tirar desse deserto que você tem enfrentado. Mas para isso, amados, tem que haver uma revolta contra a situação que você tem vivido. Porque aí sim, você vai chamar a atenção de Deus, assim como o Gideão chamou. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. E se o Espírito Santo de Deus assim permitir, eu, irmã Lia, amanhã estarei de volta dando continuidade a esse devocional lindo que está sendo chamado. Qual é o seu? Amém? Deus te abençoe. Tenha um dia de paz.